Vamos lá. Agora, quarta e última rodada é sobre a interação com os pais e os alunos. Como se deu, como tem se dado a interação com os alunos? É pergunta e resposta? Quais são as discussões de tema? Quer dizer, não como é a discussão de tema, né? Se faz exercício juntamente ou não. Vocês já falaram várias coisas desses elementos, acho que a gente não precisa repetir muito nesse sentido, mas eu pegaria muito essa questão também da interação com os pais, né? Quais são as vantagens e desvantagens dessa interação online com os alunos e como se dá a interação com os pais, se ela ocorre, e essa organização da logística também com relação às aulas online. Algumas de vocês já disseram, né, questionamentos e elogios que vocês tenham nesse sentido. Em princípio, já foi dito muita coisa nesse sentido, mas eu gostaria muito ainda de fazer uma última rodada, essa rodada com vocês, para que vocês deixem, digamos assim, 2 ou 3 pensamentos, para que nós todas possamos avaliar sempre como é a visão. Nós estamos falando de nós como educadoras, né, atuando com pais e crianças, mas qual seria, digamos, o recado, qual seria o ensinamento que a gente poderia trazer justamente para pais e crianças e jovens nesse sentido? Juliane, você quer acrescentar alguma coisa? Quero. Na verdade, eu quero jogar uma pergunta bem prática, uma situação que eu tenho enfrentado, especialmente das crianças pequenas, cujos pais ficam na volta, ficam presentes. Eu noto que para algumas é muito complicado, altera totalmente o comportamento dessas crianças, altera o nível de atenção dessas crianças, fica muito difícil, perturba, e eu estou aqui à procura de soluções, de como resolver essa questão da melhor forma possível, sem, digamos, chatear nenhum pai. Quero jogar a pergunta para vocês, como é que vocês lidam nesse sentido? Não são crianças pequeniníssimas que dependeriam 100% da presença do pai. Eu observo que é mais o pai que está curioso para saber o que é feito em aula, o que não é. Mas que tem momentos assim, sei lá, que o telefone toca ou fica de papo com o vizinho e a criança fica muito diferente quando o pai está presente. Pode passar adiante. Por favor. Manda ver. Vamos tentar fazer um pouco mais rápido aqui. Juliane, com relação a isso, bom, é lógico, né? Tem mães que ficam em cima da criança e acaba atrapalhando. Então, nós levamos para a sala virtual, assim, a gente já tinha uma roda de conversa na sala presencial, em que a gente convida, inclusive, os pais para participarem. No virtual, a gente levou isso. Então, no começo, tipo assim, antes de iniciar o trabalho, a gente conversa com todo mundo, os pais entram, eles ajudam a instalar as coisas necessárias lá, e depois que todo mundo já falou, a gente tem 2 coisinhas que a gente pergunta para as crianças sempre, o que foi bom e o que foi ruim durante a semana. Aí todo mundo fala, e aí a gente pede para os pais agora, a gente vai iniciar os trabalhos e eles se retiram, sabe? Eu não sei se é porque a gente já tem é uma forma, assim, você integra, e aí pede uma licença, assim, educada. E outra coisa que eu gosto muito de usar, como os pais gostam de participar, quando as crianças têm dúvidas, elas podem usar os pais para fazer a pergunta. Então, eles ficam longe e eles buscam na hora que necessita. Isso é o que eu faço aqui. Obrigada, Liz. Vamos fazer a rodada e aí cada uma pode comentar nesse sentido? Pode ser assim? E essa interação de vocês, tá bem, Ju? Tá ótimo. Ok. Auckland, Mônica. Ok, começando com Auckland. Então, a gente trabalha mais ou menos assim como a Luzia falou. Os pais
Agora, no momento, a gente está trabalhando online com crianças de 5 a 8 anos. Então, nas primeiras aulas, principalmente, a presença dos pais foram essenciais, na toda a questão da nova tecnologia, como usar, né, todo mundo aprendendo, então essa presença foi essencial. E eles sempre fazem, né, eles sempre vão lá, ligam o computador, tá naquele primeiro momento, e depois vamos começar a aula, e eles se afastam, mas sempre que a criança precisa da ajuda, eles estão ali por perto, né? Porque como a gente não consegue ver exatamente lá o papel dele, as coisas que eles estão trabalhando, precisa às vezes do pai chegar para dar uma orientação, a gente explicar para os pais e aí o pai fazer a orientação, né, para a criança, né? Isso aí é uma coisa que aqui a gente não tem tido nenhum problema nesse sentido. Os pais têm colaborado bastante, né? Tem sido bem fácil trabalhar com eles, né? Porque como eu já falei, né? A gente manda o material para eles imprimirem antes, e aí tem as atividades para fazer na hora da aula, a professora mostra, depois corrige junto com eles, né? Interage, pergunta individualmente, pergunta para a sala. Então, tem toda essa interação com os alunos. E no final da aula, a gente sempre senta com os pais, como é que foi a aula, o que vocês acharam, o que funcionou, o que não funcionou, exatamente porque a gente está nesse processo, né? De aprender como é, né? Como é que a gente faz melhor, como é que a gente melhora. E nas primeiras aulas, né? A gente terminava a aula e eu e a Ângela ficava lá discutindo o que poderia ter sido melhor, como é que fazia, como é que não fazia. Então, a gente ainda está nesse processo de aprender como usar essa nova ferramenta, né? Então, assim, não vai sair tudo perfeito de cara, né? Tá todo mundo ainda nesse processo. Então, eu acho que a participação dos pais nesse momento é essencial, né? Não tem como você não trabalhar com eles. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer foi atividades para as crianças menores, porque quem trabalha muito com isso são as famílias voluntárias, e essas famílias não se sentiram à vontade de tentar fazer um trabalho online. Então, a gente não conseguiu fazer esse trabalho. Então, eu ainda estou tentando ver como é que a gente vai fazer se a gente não voltar presencial, que provavelmente a gente vai voltar nas próximas semanas, o que a gente pode fazer online com essas crianças menores de 5 anos. Porque a gente não conseguiu fazer esse trabalho com essas crianças menores de 5 anos. Exatamente por toda a dificuldade de o que fazer com as crianças tão pequenas. Né? Então, basicamente, aqui a gente trabalhou dessa forma. A questão do tempo, que todo mundo falou, a gente trabalha 1h30 e a gente não teve dificuldade das crianças se manterem 1h30 na aula, participando né, e até o final. Como a gente falou, né, no final tem um Kahoot. É meia hora de Kahoot, são 2 ou 3 jogos de Kahoot, né? Que é sobre o que foi visto na aula. Então, eles ficam ali e sempre que a gente vê que eles estão, né, dispersando, presta atenção que vai cair no Kahoot. Já volta na hora, né? Presta atenção que vai cair no Kahoot. Ele já volta na hora. Então, novamente, os pais por perto, pedir ajuda. Aí, se a gente não conseguir na hora lá, né, fala aí com sua mãe, fala aí com seu pai, para ver se ele pode ajudar. Porque não tem como, não tem outra, quer dizer, a gente ainda não achou outra forma. Se alguém tiver outra forma aí, passa pra gente. Tá? Muito obrigada. Ok. André, só um comentário sobre a questão do tempo. A minha preocupação é os alunos que eu tenho aqui, especialmente agora as crianças pequenas, os adolescentes são outro caso. Eles estão vindo de uma realidade totalmente diferente e estão da noite para o dia, eles têm que entrar nesse processo de digitalização. E a minha preocupação é que já é muito tempo de tela. E eu prefiro, não é que eu não consiga ter a atenção deles, eu consigo, mas eu como educadora, eu não considero saudável para uma criança nessa faixa etária ter tantas horas de tela. Não é só a minha aula, ela vai ter todas as outras matérias. Então, eu optei por dividir os grupos, ter grupos menores e por tempo mais reduzido, e com isso ter um trabalho mais, digamos assim, mais eficaz, né?
mas não evitar essa quantidade de horas em frente de uma tela que, para uma criança dessa idade, a meu ver, ainda não é, enfim, não desejo. Vamos passar adiante? Pode ser? Barcelona. VaptVupt, Barcelona. Oi, VaptVupt, gente. Bom, na PBC a gente tem eu quero comentar um pouquinho sobre a relação que nós temos com as famílias. Então, quando eu comecei a trabalhar na PBC, nós começamos, a idade inicial lá é de 2 anos. Então, antes de eu começar a dar as aulas, as crianças de 2 e 4 anos era uma aula normal, só a professora e a criançada. Então, era uma choradeira danada, ai, que eu quero fazer xixi. Daí, eu entrei nessa turma e resolvi dar aula com os pais dentro da sala de aula. Por quê? A criançada ficava chorando dentro da sala e os pais sofrendo para fora. Então, nós resolvemos mudar a metodologia e a aula das crianças de 2 a 4 anos passaram a ser de pais e filhos. Até os 4 anos, essas crianças estão com os pais dentro da sala de aula e fazemos um trabalho em conjunto. Então, desde pequenininho essas crianças estão ali com a gente, trabalhando dentro da sala de aula, eles começam na sala de aula, os pais, junto com a gente. Então, quando chega para mim, que já faz uns 5 anos que eu estou trabalhando lá, a gente tem uma relação com as famílias assim muito próxima. Então, facilita muito o trabalho agora, porque como é uma associação, são 2 horas por semana e os pais estão sempre ali, a gente sempre procura manter esse vínculo bem presente com as famílias. Então, o resultado para mim agora, que eu estou tendo que fazer essas aulas online e tal, e é um desafio tremendo, além de eu perguntar para as crianças como é que foi a aula, durante a aula, e aí, essa atividade foi legal? Durante a aula, eu vou questionando as crianças, vou perguntando, e aí, vamos repetir isso? Vamos fazer daquela maneira? Então, eu acho que essa comunicação com a família é muito importante, que foi começada desde quando a criança entrou na PBC com 2 anos, então agora a gente tem muita liberdade para conversar com os pais e eu tenho um feedback assim na hora. A gente termina a aula, durante a aula, às vezes a gente teve uma aula sobre o Covid-19 e tinha uma mãe que é bióloga e eu pedi para ela interferir na aula, falei, olha, Ana, explica para a criançada a história do vírus e tal, e no final das contas eu tenho uma interação muito grande dos pais durante a aula e eu acho que isso daí é importante, porque o português como língua de herança, ela depende muito do vínculo afetivo que essa criança tem com a língua. Então, essa participação dos pais, a interação dos pais com o professor e aluno, eu acho que tem que ter esses 3 elementos para quem dá aula de português como língua de herança. Então, na minha aula, eu faço as perguntas na hora para a criançada, vamos continuar dessa maneira e a gente vai reformulando aquelas coisas que eles não gostaram, e vamos repetir isso. Alguém tem alguma sugestão? O que vocês gostariam de trabalhar? E, claro, eles vão dando as opiniões e assim, 1 hora de aula, entre os bate-papos e tudo mais, para nós, pelo menos, fica super curto, né? E terminando a aula, a gente entra no WhatsApp e eles me falam, olha, o Zoom não funcionou porque tinha muita gente falando, muta a criançada e abre o microfone só para quem vai falar e tal, então eu acho que está funcionando bem legal. Mas é importante ter esse vínculo, construir esse vínculo com as famílias para trabalhar mais
para trabalhar com o português como língua de herança, eu acho que esses 3 elementos são fundamentais. Essa ligação família, aluno e professor é tudo. Tá bom, gente? Passo a bola rapidinho. Joy, ótimo. Obrigada, Adriana. Boston. Oi, gente, vou falar rapidinho. Minha ligação com os pais, eu sempre busquei essa ligação muito próxima com eles, mas uma ligação com regras e limites muito claros, que funcionaram sempre muito bem para mim, tanto nas aulas presenciais como agora nas aulas online. E aí isso até responde um pouquinho a pergunta lá da Juliane. No lugar onde a gente faz os nossos encontros é uma sala grande e muitas vezes os pais queriam ficar lá assistindo. E eu nunca impedi, como não impeço eles de assistirem às aulas online hoje, mas existem regras para que eles estejam lá. Eles não podem interferir na aula, eles sabem que eles não podem, não é assim só um pouquinho, porque eu não estou brincando. Então eles têm que respeitar as minhas regras, eles têm que respeitar as minhas regras. Não é algo negociável e eles sabem disso. De forma muito doce, mas de forma muito clara e não negociável. Então, desde quando a gente faz os encontros presenciais que eles ficam lá presentes, quando começou assim, conversa de mães, ou a criança não quer fazer uma atividade, a mãe ir lá interferir, eu fiz uma reunião e deixei claro, falei, eu preciso dessa conexão com a criança. Quem tem que convencer ou não ela de fazer uma atividade sou eu. Se não, vamos fazer o seguinte, você dá a aula e eu assisto, a gente troca de papel. Então, isso foi muito claro. E agora, nas aulas online, é a mesma coisa numa plataforma online. Então, elas sabem, quando a gente começou, as regras foram claras, de que eles podem estar presentes, se eles quiserem ser somente espectadores. Eles não interferem, eles não fazem barulho quando os microfones são abertos. Eles têm que entender que aquilo, mesmo que pareça para eles simples, pareça para eles primordial, pareça para eles básico, pareça para eles o que for, eu estou fazendo com seriedade e se eles entram no meu barco, eles têm que respeitar as regras do meu barco e têm que vestir a camisa. Então, assim, estou falando de uma forma muito estrita, mas é claro, eu falo isso com muito carinho para eles, mas de forma só um minutinho, só um minutinho até eu concluir. Então, assim, é de uma forma muito carinhosa, mas essa conexão com eles também é com eles. Eles têm que entender, na verdade, é no sentido de confia em mim. Só funciona se você confia em mim. Se você não confia, eu acho melhor não fazer comigo. Resumindo, é isso. Regiane, para mim a situação foi bastante nova, porque na escola eles entregam as crianças, vão embora e voltam para buscar as crianças. Então, assim, de ter pai, mãe, criança, gato, cachorro no mesmo ambiente, uma situação totalmente nova. E o que eu não fiz, é porque assim, são tantos fatores que a gente tem que levar em consideração, que eu não pensei no momento, assim, quando eu iniciei, que eu preciso estabelecer regras de comportamento dos pais. Não pensei nisso. E eu chamei uma reunião a semana que vem, porque até agora a gente está fazendo isso de forma provisória e agora ficou claro que nós, como todas as línguas de herança não voltam mais esse semestre, a gente só vai voltar no próximo ano letivo. Nós vamos continuar no modo online até o fim do ano. E aí sim eu percebo, não, eu preciso ter essa reunião no Zoom com os pais para esclarecer esses pontos e pedir a colaboração deles, né? A minha sugestão é essa. Eu acho que assim, eu nem diria isso, pedir a colaboração, é deixar claras as suas regras mesmo. E ser firme nisso. Acredite em mim, é duro no começo, alguns resistem no começo, mas vale a pena. Na hora que eles verem que é porque para um bem, fica tudo mais fácil depois. Estou falando da experiência de quem passou por isso, quem sofreu resistência, quem foi hostilizada. E eu resisti firme por acreditar mesmo, acreditar no que eu estava buscando fazer. Não falo isso de cima de um patamar, mas buscando fazer melhor, mas acreditando e me esforçando para fazer bem e delimitando minhas regras para aquilo que eu planejei pudesse funcionar, entendeu? Bacana, obrigada. Obrigada. Antes, eu quero aproveitar para agradecer muito
Muito, Obrigada, muito, Regiane. muito. Você, querida, por estar Você sabe o aqui. quanto eu te amo e te admiro, né, meu amor? Ah, eu Muito também, eu também, eu também. Beijo, querida. beijo. Ok, agora Dublin, Bom, como você Marina. eu acho que tem várias questões, né, que a gente precisa pensar. Uma delas é a idade das crianças, que eu acho que é bem relevante e faz diferença, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um grupo de 3, 4 anos e um grupo de 7, é totalmente diferente. A relação que uma criança de 7 tem com o computador, com essa nova forma de comunicação, é muito diferente da criança de 3 anos. E também o grau de timidez, né? O Tá tempo falhando um pouquinho quando você está falando. Tá falhando, tá falhando, falhando. falhando um pouquinho. Eu não sei se A Marina, desliga o áudio e liga de novo. Tenta isso. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Bom, nem sei até onde vocês ouviram. A questão da idade. Da idade. Pensar em qual idade. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de 3, 4 anos, né? Eu estava falando da questão da idade, da questão do tempo de adaptação que as crianças precisam, né? Então, por exemplo, numa primeira aula, numa segunda aula, talvez até numa terceira aula, a criança, a gente, no caso, a gente tem vários alunos com bastante timidez, assim, no computador, na tela, e aí, nesse caso, eu acho que a presença dos pais é bem relevante para mediar, sabe? Essa forma de comunicação. Agora, outro dia eu recebi um e-mail super interessante de uma mãe de um menininho de 3 anos e meio, assim, e ela escreveu assim, olha, eu sinto que realmente as mães estragam os filhos e a gente não vai conseguir fazer a aula online porque o Theo, sei lá, se comportou assim, sei lá, não conseguiu interagir, ficou grudado, né? Então, assim, com certeza, a presença dos pais, eles mudam, né? Eles têm um comportamento diferente, mas eu acredito que no primeiro momento seja importante, principalmente dependendo da idade. Agora, os alunos que a gente tem de 7 anos para cima, eles estão bem autônomos, e não dependem, assim, então, acho que a partir de uma certa Peraí, idade, então tá falhando de novo. Eles não têm o quê? Eles são autônomos, você falou, né? São autônomos e não tem necessidade dos pais junto. entendem dessa... Isso. Uhum. Ok. Então, Ju, eu acho que é bem legal essa ideia da Regiane de fazer essa reunião e tal, mas também avaliar, né, e considerar quais são as características desses grupos. Ok. Obrigada, Marina. Düsseldorf. Zou. Bom, só para finalizar, eu queria destacar só a questão que eu acho super importante na interação com as crianças, nesse momento, e não só nesse, mas também no momento presencial, a gente está utilizando essas diferentes linguagens e a gente tem priorizado trabalhar muito a questão da arte e muito a questão da literatura nesse espaço online, que a gente percebeu assim que envolvendo as crianças com a arte, com a produção, com a construção de alguma coisa associada à questão da língua portuguesa tem funcionado, tem prendido a atenção, as crianças têm tido prazer em realizar e tendo o gostinho de quero mais para o próximo encontro. Né? Eu gostaria já de dizer o meu muito obrigada para a Juliane e para a Andrea pela oportunidade. Eu acho que foi um encontro super potente, com muitas questões para a gente continuar discutindo e espero revê-las em breve. Tá bom? Adriana de Hamamatsu. Essa questão dos pais também tem um lado positivo e um negativo, né?
eu trabalho com duas vertentes diferentes, uma na escola, como aí na Áustria, né? E agora, e tem com o projeto, que também eu acho que quando a gente tem um projeto, os pais são mais próximos e a gente tem um contato maior, sempre mais juntos. Então, isso é muito bom, né? Mas também é como a Regiane falou, tem que ter regras, né? Nós, há anos, nós temos a nossa regra dentro do projeto, são regras simples, mas que são inegociáveis, né? Porque eu acho que todos têm que respeitar isso. E uma dessas regras é a presença dos pais participando conosco. Então, isso é de uma maneira assim bem, quando eles começam a participar do projeto, nós já falamos, temos a reunião para explicar como funciona e explicar também as regras, para que, porque depois que acontece algum imprevisto e você fala das regras, fica uma coisa meio chata, assim, né? Meio... Então, se você avisar antes, coloca as regras direitinho, o que é viável para a sua aula. Eu acho que cada uma sabe, né, como são os seus alunos, como são as famílias, a sua realidade, né? Mas eu acho que as regras funcionam muito bem, não criam um clima meio, né, de desconforto entre professores e pais. No início eu falei da ajuda dos pais, eu considero como uma ferramenta também dos pais, porque no nosso caso, como o nosso é longo o processo de letramento, alfabetização, conversação, então nós temos material para ser trabalhado na semana com os filhos, porque agora eles têm muito tempo livre, né? Então, tem que ter a ajuda dos pais também nesse caso, e dentro da sala de aula, quando algum deles sentia necessidade de participar, ou pelo menos vir ajudar voluntariamente, eu acho muito proveitoso, né? Desde que sigam as regras. E quando vai passando o tempo, eles acostumam com essas regras e acabam não misturando muito, né? Respeitando a autonomia do professor e sem, dentro de sala de aula, ficar muito com mimimi com o filho, né? Porque isso atrapalha muito a aula. Então, eu participo, assim, da mesma maneira da Mônica e da Regiane com esse processo de ter tempo também com os pais dentro da aula, agora com esse novo formato, né, de aula virtual, eu acho que ajuda muito, né? No outro lado, dentro da escola onde eu comecei a trabalhar agora esse ano, que é um trabalho mais ou menos igual da Cristina, não tem pais, porque as crianças vão sozinhas, voltam sozinhas, já são do ensino médio, né? E então não temos esse problema. Mas eu acho que são bem diferentes o jeito de interagir com as famílias nesse caso, tá bem? Tá certo, obrigada. Eu acho que isso é meio difícil mesmo, mas consegue, tá bem? Tá, joia. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Tanaka, de Osaka. Eu esqueci de falar que, assim, esse grupo de crianças, a maior parte delas já está com a gente há muito tempo. E a nossa interação com os pais, a gente procura usar o Messenger, porque é uma coisa fácil que todo mundo tem à mão, né? Então, ultimamente a gente tem usado o Messenger para fazer as reuniões, né? E tem sido, agora que está sendo online, eu acho que a interação está sendo muito mais intensa, porque a gente precisa mais da ajuda deles, né? Em casa, porque a gente não consegue dar todas as instruções, mas eu acho que, e também assim, só para ser bem rápida, né? Mais do que desvantagem, eu acho que a gente tem vantagens, porque a gente está aprendendo a utilizar uma nova ferramenta, né? E eu acho que ela veio para ficar, que ela vai ajudar a complementar o que a gente trabalha em sala de aula. Então, assim, muito legal, não tenho muito o que dizer, mas assim, a participação a criança é o centro, o pai, ele é bem-vindo, e ele só vai participar realmente de uma atividade quando o professor, né, ou as crianças acharem necessário. Eu acho que as regras são necessárias, como a Regiane falou, mas assim, só no momento o pai só entra para participar a hora que a gente convida. Essa é uma das nossas regras. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Muito obrigada, Luzia. Agora a Laura.
Eu concordo, Juliane, com a sua preocupação. Acho que seria uma preocupação minha também se eu estivesse dando aulas online no momento, porque a criança ela muda, né? A gente sabe que ela muda, o adolescente também muda, né? Às vezes ele fica constrangido, dependendo das famílias, a maneira com que esse aprendizado é cobrado, às vezes a criança se sente constrangida de repente cometer um erro ou na frente do pai e assim vai. Eu acho que é um assunto que se estende bastante. Mas eu concordo com a Regiane no sentido que ela falou das regras pré-estabelecidas. Eu acho que quando a gente estabelece regras fica tudo mais fácil, tanto para criança quanto para adulto, né? E concordando também com as outras amigas aí que falaram da contribuição dos pais, eu acho que existe também o lado positivo, né? Tem o lado que ele pode contribuir muito, a criança ela sendo o foco, mas o pai está ali para dar um auxílio quando ela necessitar. Então, acho que é mais uma questão de deixar as regras claras e explicar para eles quando eles devem e quando eles podem participar. Eu acho que é isso. Obrigada. Então, agora Carolina de Santiago. A nossa relação com os pais sempre foi bem clara, a Regiane também falou bem, tem que pôr regras. Porém, como o nosso trabalho é 100% voluntário, a gente não tem nenhuma, não existe nenhuma atividade com relação ao lucro, nada, a gente depende muito do apoio deles. Lamentavelmente, ano passado, como eu comentei, não tivemos a oportunidade de desenvolver muitas atividades pela mesma razão. Então, o que a gente normalmente pede é que a gente tem no nosso projeto do Português como Língua de Herança, a gente tenta que os pais participem, ao contrário de algumas de vocês, participem 100% da atividade, porque acreditamos que, por ser de língua de herança, os pais têm que participar dessa interação com as crianças, né? Sim, existem casos que, se é por uma necessidade que vai voltar para o Brasil, ou precisa realmente de idioma, porém, no nosso entendimento, na nossa ideia, no nosso conceito, é que haja, sim, essa interação. Por duas razões críticas, né? Primeiro, porque as crianças são de 4 a 6 anos. E segundo, que nós não temos um espaço físico aqui em Santiago. A gente faz tudo num parque. E houve casos no começo, o pessoal não entendia bem o projeto e pedia para a gente, falava assim, que horas eu vou deixar, que horas eu vou buscar. Eu falei, eu não posso me fazer responsável de uma criança de 4 anos no meio de um parque. Então, tinha muito pai que fazia isso, simplesmente falava que queria deixar a criança como se fosse jardim. Eu falei, gente, não pode ser assim, né? Então, precisava da cooperação deles também. Mas, finalmente, quando você coloca, eu acho que cada projeto, cada tipo de projeto tem sua base, né? Então, no nosso caso, é muito claro, a gente deixa as regras bem claras desde o início. Sempre tem que ter um tutor, um responsável. Muitas vezes tem sido avós que são brasileiras, e às vezes nem são brasileiras, mas elas gostam de participar, porque vem muito do contexto, né? E nas aulas online, o que tem acontecido, não tenho trabalhado com muitos grupos, trabalho com crianças esporadicamente, né? 1, 2 crianças, quando são irmãos, aí é um pouquinho mais difícil, mas por questão dos horários. Porém, a gente tenta também, os pais sabem que estão dispostos, a gente precisa da cooperação 100% deles. Porque é muito difícil você manter um projeto quando a gente faz uma aula, no nosso perfil, que é uma aula voluntária, é complicado, né? A gente tem que ter a cooperação do outro, senão a gente também se desincentiva com todo o processo. Mas estou de acordo com o que todos falaram, cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu estilo, sua regra para pôr. Concordo com a Regiane, que de repente a gente tem que colocar limites, porque nós, como também professora, sabemos que tem muitos pais que acham que a instância, e aí eu acho que estão todas de acordo, que a instância de ter um professor é substituir o pai. E muitas vezes não é assim, né? A gente vai lá para ensinar alguma coisa, mas não para educar o filho. Então, acho que é importante a gente deixar essa regra. E online, eu acredito que, como falaram também, faixa etária, depende, tem algumas crianças que são super dependentes, uma faixa etária, mas a partir dos 10 anos, pelo menos comigo, acontece que eles são super independentes, podem se mexer sozinhos,
e evito, no meu caso, evito usar muitos recursos físicos, né? Mesmo porque os pais às vezes não têm o tempo, as crianças não querem, e acredito que existe tendo a interação suficiente de comunicação. Se você já tem um vínculo prévio, é muito mais fácil, porque você já conhece, mas também, no meu caso, eu tenho tido muita sorte com fazer vínculos através desse meio, né? E também funciona. Eu acho que também depende muito da empatia que a gente tenha com a criança, a facilidade, acho que todas têm formação, têm a sua formação, o seu estilo, mas eu sempre tento resgatar com os pais também, e a primeira reunião que eu faço com os pais é sempre com os pais, para entender e conhecer a criança primeiro. Eu acho que isso também é muito importante, porque às vezes a gente só se fixa na criança, mas ela não sabe se vender, né? O pai já fala para você, olha, ele é um pouco difícil, olha, ele é tímido, olha, ele é não sei o quê, já te dá já te adianta um pouco o perfil para você entrar. E conhecer bem e poder se Às vezes esse adiantamento de perfil pode atrapalhar muito também, né? Que depende. Porque a criança pode ser outra pessoa diante de uma... Exato, mas é bom você ter essa percepção, porque você pelo menos vai com algo. Eu acho, na minha opinião, na minha experiência, pelo menos que eu tenho com as crianças, eu posso me surpreender e que bom, né? Que não é com... Mas eu acredito que também não podemos, na minha opinião, insisto, eu acho que cada um tem a sua estratégia, funciona muito bem, porque normalmente os pais falam de uma forma da criança, como você falou, né? Ai, que é tímida, não fala. Mas comigo, é outra coisa. Fala até tudo. Né? Então, eu acho que cada um tem eu sempre faço esse contato. Faço com o pai, pergunto qual a percepção dele, depois eu falo com a criança, tenho a minha instância com a criança, desenvolvo o meu trabalho minha apresentação, né? Eu não quero que ela me veja como um ser lá em cima, tento me conversar com ela, né? Para tentar interagir, mas sempre com o apoio, no meu caso, que é o caso do projeto do Brasileirinhos no Chile, conosco o projeto funciona, né? O PLH tem que funcionar com os pais. Se não tem um pai, uma mãe, é impossível que funcione. Para nós, na nossa realidade, é muito diferente, não é? Quem sabe agora que a gente está caminhando para um outro tipo de projeto, que é um pouco mais, por dizer uma palavra, vendível, claro, a gente vai ter que fazer uma outra estratégia, mas quando você faz um trabalho voluntário, é complicado, você não tem como fazer tudo isso. Obrigada, Ana Carolina. Bom, agora a Angélica, São Paulo. Obrigada. Em relação à interação com os pais, a dinâmica, para mim, tem sido completamente diferente do presencial e do virtual, né? Nas aulas presenciais, na AMB, as experiências que eu tinha, os pais deixavam as crianças e vinham buscar no horário determinado. Ok. Então, eu não tinha nenhum contato ou pouco contato com os pais, exceto na entrada e saída das crianças. No entanto, nas aulas virtuais, a maioria, não são todos, mas a maioria dos pais permanecem junto com as crianças, o que até o momento eu tenho achado positivo, né? Porque são crianças de 4 a 6 anos, ainda não mexem na ferramenta, na plataforma como eu gostaria, né? Com total autonomia. Então, os pais estão ali por muito tempo durante a aula, embora a aula seja de 40 minutos. Eles estão ali na maior parte desse tempo, auxiliando as crianças, né? Uma coisa que eu acho interessante é que os pais, eles não têm interferido nas aulas, né? Não diretamente comigo, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, eles me dão um feedback. Por exemplo, às vezes a gente esquece de ligar o som. Então, eles falam, não estou ouvindo. Então, isso é legal, né? O pai dá esse feedback já naquele momento da aula. Outra coisa que eu acho bastante interessante, eles ajudam a criança a interagir, porque algumas crianças são muito tímidas diante do vídeo, né? Elas me parecem um pouco inseguras em relação a falar com um computador, e isso é muito comum, porque se a gente liga, eu falo com a minha sobrinha pelo telefone e ela não fala comigo do mesmo jeito que ela fala pessoalmente. Ela fica, e olha que a gente tem uma ligação
já um vínculo muito mais íntimo, né? E é diferente. Então, eu acho que os pais, eles ajudam. Quando a gente pergunta para a criança, fulano, o que você acha? Qual é a sua opinião? O que você fala, né? Me fala alguma coisa. Às vezes a criança não percebe que aquela pessoa do vídeo está falando com ela. Então, o pai fala para ela, repete do lado, né? O pai ou a mãe repete para a criança. Olha, a professora está perguntando, o que você acha? Você tem que falar. Aí a criança olha para o pai e responde para o pai. E o pai vira e fala para ela, não é para mim, é para a professora, fala para a professora. Então, o pai também ajuda a criança a aprender a lidar com essa ferramenta. Porque é estranho você ter que falar com uma tela, né? Para uma criança, isso deve ser bem... não é palpável para ela, não é prático, né? Então, eu acho bem interessante. E um outro aspecto que eu acho bastante positivo do pai estar vivenciando as aulas, ele começa a entender uma nova possibilidade de intervir com a criança quando essa criança está realizando alguma atividade em casa. Então, por exemplo, geralmente, a atividade que eu trabalhei na sala, na aula, com as crianças, ela é basicamente a mesma atividade que depois a criança vai tentar fazer em casa com autonomia, né? Então, quando o pai, ele vê como está sendo a minha intervenção com a criança, as perguntas que eu faço para fazer ela avançar, porque é isso que é o pedagógico, né? Não é dar a atividade, mas é a intervenção que o professor tem mediante uma atividade, eu acho que isso a gente ajuda a formar o pai também. Porque muitos pais, quando vão ajudar os filhos em casa, eles dão a resposta para as crianças. Eles não fazem perguntas, né? Eles respondem por elas. Então, quando eles começam a observar o professor atuar com a criança, o professor questionar a criança para que as crianças devolvam a resposta, né? Ou que construam a resposta que a gente quer ouvir, os pais começam a entender que existe uma forma de intervir na atividade que é o que faz a diferença e o que faz a criança realmente aprender, né? Então, eu acho que tem um lado positivo, né? Mas também, claro, que se for um pai que faz barulho, que, ao contrário, tira a atenção da criança, isso vai ser prejudicial, sim, né? E também entendo que ele, em alguns momentos, ele ajuda a chamar a criança para atenção. Eu concordo com a Juliane no sentido de aulas muito extensas, né? Eu tenho aqui minhas divergências do quanto isso é sadio para a criança, porque eu não gostaria que minha filha ficasse ligada numa tela de computador por muito tempo. Eu acho que é interessante a criança ter esse contato, porque hoje isso existe, e ela é um conhecimento também que ela precisa dominar, né? Mas o tempo é muito interessante. O quanto é necessário que essa criança fique na frente do computador ou de uma televisão que seja para aprender, né? E só mais para terminar, para concluir, a questão da interação com as crianças, que eu acho que é muito legal. E é o que é diferente, por exemplo, de um vídeo gravado, porque algumas escolas que eu tenho visto aqui no Brasil, os professores estão gravando vídeos para as crianças, né? E quando a gente tem a aula ao vivo, virtualmente, mas ao vivo, né? O quanto isso é diferente, porque quando eu pergunto alguma coisa para as crianças, eles falam assim, nossa, mas parece que a televisão está falando comigo. Ela falou mesmo o meu nome? Né? Porque é diferente, por exemplo, no vídeo. No vídeo gravado, não tem essa interação. E a interação da aula ao vivo é muito legal também, né? E eles falam assim, ele olha para... Eu pergunto para ele e falo, fulano, o que você acha? Aí ele olha para o pai dele e responde para o pai, porque ele fala, mas peraí, ela está perguntando para mim mesmo? A tela do computador está falando comigo? Né? Então, eu acho que isso é muito legal. É muito bonitinho, porque, especialmente os pequenininhos, me parece que eles não têm uma noção, assim, do que é esse espaço. E eles ficam muito empolgados em achar os coleguinhas. E aí, eles ficam olhando para cima, fulano, tu tá aí em cima, ou fulano, tu tá aí embaixo. Exatamente. Tu me vê, fulano? Tu me vê? Exato. Não é muito concreto para eles, né? Não, então, assim, não. É bem interessante, porque existe uma interação, mas é uma interação diferente do real. Né? Mas existe a interação, é mais interativo do que você assistir um vídeo no YouTube de uma contação de história, como já foi dito aqui.
né? Que não, você não fala o nome da criança. Você vai cantar uma música, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? Você não dá para você colocar lá quem derrubou a canoa foi o Benjamin, ou foi a Constança, ou foi o Miguel, entendeu? Você fala no geral. E ali você fala para a criança. E eles assustam quando você fala o nome deles, quando você chama eles para participar. É isso. Obrigada. Andréa? Obrigada, Angélica. Gente, vocês são demais, viu? Também os nossos ouvintes que estão aí permanecendo. Estamos quase a 4 horas de vídeo, incrível. Estamos madrugando, já está ficando quase claro aqui. Mas é fantástico, vocês veem a necessidade que a gente tem de realmente ter esse diálogo, de ter essa troca, né? Como é que a gente pode também crescer muito e aprender muito cada uma com a outra. Eu gostaria de incentivar todas vocês a se contactarem, né? Eu vou passar depois a lista, vocês já têm também a lista dos e-mails para que vocês se contactem e realmente façam essa troca mais vezes entre vocês, convidem outras para poder participar desse tipo de vídeo e de atuação também, porque ajuda a todas nós e a várias outras também, né? Juliane, eu acho que, desde também, se você estiver de acordo, nós poderíamos um pouco finalizar pedindo a cada uma que deixasse uma frase, que tal? Concordo. Ok, Deise. Juliane? Perfeito. Tá bem? Então, queridas, o momento é chegado em que nós teremos que nos despedir de vocês. Agradecer imensamente pela colaboração, por vocês realmente terem topado todos esses horários incríveis, né? Tentaremos fazer outras vezes dividido, como eu já falei, só de um lado, só de outro, onde o horário seja mais acessível a outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir. Já temos uma série de pessoas no Líbano, em Dubai, conforme foi em Catar, também a gente tem de experiências interessantes que a gente pode também, que a gente vai fazer um outro encontro virtual, mas vamos fazer gravações, né? Como esse aqui também, nós vamos dividir em algumas partes, mas vamos gravar para deixar tudo isso disponível para todas as pessoas, para que elas possam realmente ouvir vocês várias vezes para entender ou para poder ver o que elas podem aprender nesse sentido, né? Então, agradeço muitíssimo a todos vocês, a minha querida e parceira Juliane, mais a minha braço direito, braço esquerdo e tudo mais, que é a Deise, que está aí aguentando firme e forte com a gente. Obrigada, Deise, por isso, tá? Obrigada também pela oportunidade. Para mim foi muito bom participar. Muitas informações. Pode finalizar passando a palavra para cada uma de novo. Obrigada, gente. Então vamos passar a palavra para Outland. Pois é, eu que agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigada às organizadoras, né, por ter conseguido juntar tanta gente boa de tanto lugar diferente, né? E ter conseguido fazer com que esse fuso horário funcionasse. Bom, vocês que ficaram com a pior parte, né? Madrugada, né? Porque não é fácil juntar Nova Zelândia com Europa, Brasil, né? América do Sul. Então, eu só tenho a agradecer, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, trocar toda essa experiência, informação, cada uma com sua experiência. Então, foi muito proveitoso, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada também. Barcelona. Oi, gente, quero agradecer o convite, a participação de todas. Aprendi um montão de coisas, esse intercâmbio eu acho que é muito enriquecedor. Eu quero agradecer e mandar um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada também. Boston. Regiane. Gente, também só tenho que agradecer. Muito, muito obrigada, muito obrigada.
André, que era quem eu conhecia pessoalmente, mas também você, Deise, Juliane, obrigada pela troca. Isso é muito, só vou reforçar, isso é muito, 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 muito rico. Poder rever gente como Luzia, que eu amo e admiro, e outros de vocês aqui que eu não conheço ainda pessoalmente. Muito obrigada. Obrigada também. Dublin? Bom, espero que eu consiga falar agora. Também só agradecer mesmo a vocês que organizaram e a todas, né? Aprendi muito, foram muitas contribuições e com certeza eu acredito que todos os trabalhos vão se tornar um pouquinho mais ricos, né? A partir de hoje. Obrigada. Coisa boa ouvir isso, hein? Düsseldorf. Bom, como eu já havia começado a minha fala do bloco anterior, super obrigada a vocês, meninas, por terem aberto esse espaço de trocas que é tão importante nesse contexto de português como língua de herança. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, estar construindo as pontes mesmo, né? E foi um encontro, assim, extremamente potente, e que com certeza vão surgir muitos desdobramentos depois desse. Tá bom? Um grande beijo. Que assim seja. E até o próximo. Obrigada. Adriana. Hamamatsu. Eu também queria agradecer imensamente a Andrea, né, que eu já conheci um pouco melhor, mais tempo, e as outras colaboradoras também, que foi fantástico. Aprendi muito, eu acho que foi, sim, foi maravilhoso escutar vocês, porque eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente, né? Então, eu agradeço muito. Para quem é mãe, feliz Dia das Mães, né? Porque aqui no Japão a gente já estamos no Dia das Mães. Um beijo grande. Se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição sempre. Tá bem? Obrigada, beijo, fica com Deus. Obrigada. Cristina Hamamatsu. Gostaria aqui de agradecer o convite. Adorei participar com todas vocês. Desculpa por não poder participar das minhas experiências com as aulas online, mas aprendi bastante com as ricas informações e também pude ampliar os conhecimentos. E também gostaria aqui de deixar o Feliz Dia das Mães para todas vocês. Até mais, muito obrigada por tudo. Um beijão para todas. Obrigada, Cristina. Obrigada. Luzia, Osaka. Eu também queria agradecer muito, né, o convite da André, da Juliane, da ajuda da Deise, né, e também, assim, todo encontro a gente aprende muito, né, e eu fiquei mais feliz ainda porque eu conheci novas pessoas, mas, assim, eu estou reencontrando a Rejane, que eu adoro, a Mônica, que a gente trocou muitas conversas, né, já faz tempo que a gente não se fala, mas eu queria só falar uma coisinha aqui. Eu acho que são novos tempos, né, e novos desafios. E eu acho que o que a gente vai ganhar com isso, como a gente vai conseguir superar ou encontrar pelo menos um começo de um caminho, vai ser com a nossa solidariedade, a cooperação entre a gente, né? Então, muito obrigada, feliz Dia das Mães e que aconteçam outros encontros. Beijos. Obrigada. Obrigada, Luzia. Laura. Gostaria muito de agradecer Andréa, Juliane, Deise, todo mundo que participou, contribuiu, trocou experiências e eu acho que iniciativas como essas devem acontecer sempre para a gente poder aprender mais, né, uma com a outra e dividir. Muito obrigada, adorei, foi muito bom e enriquecedor. Um feliz Dia das Mães para todos. Obrigada. Carolina. André, obrigada pelo convite. Deise, Juliane também, obrigada. As colaboradoras todas, eu tenho umas carinhas aí que eu conheço só por vídeo, nas minhas investigações. E, bom, eu sempre falo, tanto para a minha equipe de trabalho, como também para todo mundo, todos os meus alunos e para todos aqui,
a gente sempre tem que se reinventar, né? A reinvenção faz parte da minha vida. E sempre tem que se reinventar, às vezes que sejam necessárias sempre, mas a questão é jamais deixar de avançar, né? A gente sempre tem que avançar. Então, minha mensagem aí também para as mães, feliz Dia das Mães, eu não sou mãe, mas tenho uma grande mãe também, e muito obrigada, tomara que possamos fazer outras instâncias um pouco também para dividido, né, como a proposta que a Andrea deu, de dividir um pouquinho para que possamos aproveitar 100%. Eu não posso ficar muito tempo sentada. A idade. Pessoal, boa noite. Obrigada, boa noite aqui. obrigada, Ana. Boa noite. Tchau, tchau. Angélica? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada aí para todas as organizadoras do evento, muito bacana. Muito obrigada pelos colegas, pela partilha das experiências, dos materiais, né, das dicas, das plataformas, porque tudo está muito novo para mim, no POL, né? Eu trabalho há pouco tempo nessa área, mas estou gostando bastante, gostaria de continuar. E eu acho que eu estou aprendendo em relação ao português como língua de herança e estou aprendendo agora em relação às questões das aulas virtuais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui já o interesse de participação em outros momentos que vocês organizarem para a gente aprender junto também, viu, Andréa? Então, ou como colaboradora... Registrado. Ou como ouvinte. Obrigada, já adicionei algumas pessoas aí que eu consegui identificar o nome para a gente não perder contato, para a gente conhecer as experiências mais de perto, que eu acho que isso é bem importante também, e fortificar esse grupo, né? Que é bem bacana. Eu queria agradecer, desejar Feliz Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães. Minha filhinha ficou 4 horas aqui quietinha do meu lado assistindo. Já vimos você amamentando também. E tudo amamentando, aí. Isso aí. Lindo. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite a todas e bom dia para quem já está aí com o sol raiando. Tá joia. Obrigada. Juliane? André, eu queria falar uma questão sobre ter um evento em comum no mesmo horário, apesar das diferenças do fuso horário. Para nós aqui na Europa nós ficamos com a parte ruim, né? Mas eu me senti profundamente feliz de participar, me senti tão conectada. Poxa, juntar pessoas de 5 países que estão trabalhando em prol da mesma causa, isso é um momento histórico. Eu acho que nunca houve dessa forma. E eu fico muito feliz, Andréia, por essa iniciativa, por participar, enfim, trazer minhas ideias, mas ouvir as ideias de vocês. E eu não tenho nada contra se a gente seguir fazendo juntos, né? Todo mundo junto, porque, enfim, dá uma sensação muito boa da gente estar conectado, apesar do mundo ser tão grande e cada um estar na sua realidade. Quer dizer, a gente então pode fazer uma outra rodada assim, né? Vamos aguentar, talvez o lado do Japão queira dormir mais tarde, ficar 1h da manhã, alguma coisa assim. Vamos negociar isso daí, mas eu sinceramente acho também que ter todos esses lados do mundo junto é algo especial que a gente pode estar trocando, porque o que a gente está fazendo na Europa, a gente está sempre se encontrando, a gente está se encontrando com Dubai, com o Líbano, mas nós não estamos nos encontrando com vocês que estão do outro lado do mundo, né? Então isso é uma oportunidade única. Eu estou aqui feliz da vida também, quase 5h da manhã, mas vou dormir super feliz porque essa troca foi impressionante. E super ecológica! Super ecológica! Super, né? Super, então, né? Queridas, 5h05 da manhã aqui. Agradeço muitíssimo, novamente. Muitos beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.